Oi, eu sou Serena Pock e esse é o 13º vídeo falando em Asperger. Um dos meus vídeos de maior visualização esse ano era que falava sobre as características mais adoráveis dos autistas Aspies, né? E hoje eu quero fazer o oposto, né? O que levaria um Aspie a ser tão intolerado? Bom, eu vou iniciar já com a conclusão. Eu acabei de citar a palavra aqui. É a intolerância mesmo, a falta de informação, né? Mas o que fomenta e estimula esse comportamento de rejeição por parte de algumas pessoas? Em geral, os autistas, eles estão por fora das sanções sociais. Isso tira, né, daquele círculo de aparências. Mas algumas coisas sempre escapam, né? Não que eles não se preocupem com isso, pelo contrário, isso é uma preocupação a mais na vida deles, né? Os dois polos são um mistério, um para o outro, neurotípico e autista. Só que só os autistas têm que se encaixar, né? Os neurotípicos não abrem a mente o suficientemente para entender o autista. Falta um pouquinho de esforço de um dos lados, né? E o que não se pode compreender, consequentemente se rejeita. Dentro de uma mente que vai do desligado ao hiperfocado, é muito mais difícil assimilar tantas informações sensoriais. Então o esforço é constante. Não quer dizer que ele não queira, ele não queira ser mais agradável ou mais tolerável, né? E essa é uma das principais causas do mal-estar do autista, além da intolerância, que é esse também fluxo de informações, né, que invadem os seus sentidos hipersensíveis ou seletivamente sensíveis, que no autismo o hipo e a hipossensibilidade gradua muito entre um e outro. É diferente entre um e outro, né? Um mesmo, por exemplo, pode ser hipersensível à textura de alimentos, de determinados alimentos, tem uma seletividade com o alimento. E ter hipossensibilidade à temperatura de um alimento, né? Então não se pode definir que o autista seja hipersensível, que seja hipersensível ao toque, porque se incomoda com um toquezinho leve, se irrita com tecido ou com carinho, não sei. Pois esse mesmo também pode ser bastante tolerante a um abraço mais apertado, um aperto de mão firme, né? E ou o oposto disso, entendeu? A pessoa pode não ser tolerante a coisas firmes e preferir um toque mais leve, né? O mesmo que fica mareado com movimentos leves de um balanço também pode preferir os movimentos mais velozes de um parque de diversão, ou vice-versa, né? E isso que os familiares e conhecidos e até estudantes da área não conseguem entender muito bem, definir, delimitar o que é hipo e hipersensibilidade. Daí vão estranhar, né? Como assim? Não gosta de ser tocado se é cheio de tatuagens, né? Tipo, exatamente porque uns têm uma tolerância maior à dor, por exemplo, não gostam de ser tocados de forma leve ou segurar a mão de alguém, ou melhor, não percebem quando se machucam ou se arranham, vão perceber depois, né, que se machucaram. Mas esses mesmos de repente destacam lá um fio de cabelo solto roçando dentro da roupa, assim, aquela coisa incômoda, etiqueta, coçando, gola de lã, essas coisas são totalmente irritantes.
é bem relativo, sabe? Entender a hipo e a hipersensibilidade de cada autista é um planeta a ser explorado. Tem que conhecer muita pessoa. Porque é questionável também ao neurotípico, né, aos seus familiares e amigos, o fato de uns não ouvirem, por exemplo, alguém chamar o seu nome e gerando até certa confusão, né? Será que meu filho escuta bem? Será que ele não tem problema de audição? De repente, o mínimo som de uma porta rangendo, som de metal, um som qualquer, é extremamente incômodo para ele, né? E o mesmo também pode não enxergar algum conhecido passando do seu lado, deixa escapar, assim, esquece de cumprimentar, e porque está prestando atenção no seu foco, né? Dentre tudo isso, pequenas impressões que passam um pouquinho de antipatia ou mal entendido, né? Por eles. Por outro lado, o autista que se esforça a um ponto que é impossível no fim do dia eles quererem parecer normais e no fim do dia não se sentir fadigado, né? Em ambientes públicos, por exemplo, tipo, tem que andar de ônibus, tem que trabalhar com o público, por exemplo, e parecer e não deixar escapar nada disso, parecer sociável, parecer dentro do esperado, e é cansativo para eles, né? Pois fica aquela constante, será que eu estou sendo respeitoso? Será que eu não fui, não negligenciei alguém, não deixei nada a desejar? Será que eu estou sendo chato, falando demais ou falando de menos? Poxa, eu limpei a mão quando apertei a mão grudenta do meu cliente, e agora, que situação, né? Meu Deus, lá vem o cara, o cliente que cheira mal. Putz, não deu para disfarçar. Cobri o rosto. Passei adiante para outro vendedor ou sei lá em que área trabalharia. Sabe, esses gestos que iriam muito além do seu saber, né, entre certo e errado. Porque ele sabe o certo, delimitar o certo do errado, mas vai muito além ao sensorial, né, ali. Então, é claro, muitos regulam esse comportamento, outros no momento de distração entregam essas fraquezas, né? Já outros adotam o dane-se. Esses que também têm problemas com a consciência depois, né? Sofrem mais críticas de repente. Tipo, ele pode até pensar, vão me odiar por isso, mas eu não consigo ser sociável a esse ponto de repente parecer mal educado, né? E o estresse também é grande para eles por causa da consciência, porque eles já viveram na infância, né? Já conheceram na infância essa rejeição pela noção menor de socialização, né? E há métodos de que trabalhar o autista agitado ou parado é muito enraizado nas pessoas. Esses métodos, muitos creem, né, que o agitado demais deve ser contido, né, até pegar o jeitinho, adestrado, assim, contida aquela agitação. E o mais parado, introspectivo, deve ser arrancado do seu mundinho e estimulado, né? Mas isso tudo não pode de jeito nenhum, né? Forçar a natureza de cada um dentro das suas sensibilidades sensoriais, né? Seria um tipo de violência, né? O cérebro tem sim grande plasticidade e a capacidade de desenvolver através dessa plasticidade, mas não é um músculo, né? Não é explorando, forçando que ele vai desenvolver assim na marra.
né? E as consequências de anos de contenção de um stimming, os stimmings que seriam os movimentos autorreguladores de um autista, é muito estresse. Conter um stimming, e é o que andam comentando muito essa semana, né? De tratamentos para conter o stimming. É uma amarra, né? Que obriga o organismo a dar outra vazão àquela energia contida, né? Se o que ele fazia para acalmar ou se sentir bem se torna proibido, esse estresse vai acumulando, vai extravasar em algum momento, na ansiedade, na agitação, na agressividade mesmo, ou deprimindo-se, né? Daí as pessoas pensam, mas deixar o stimming gera bullying, gera, tipo, aquele afastamento social da parte das outras pessoas, tá sendo estranho, tá sendo esquisito, né? E as pessoas não gostam de gente com tiques. E ele vai parecer sem noção quando faz isso, né? Uma pessoa tão inteligente, cheia de tiques, né? Se tirar os tiques vai ficar perfeito, de repente vai curar, né? Se tirar os tiques, aperfeiçoa. Se educar também, né? Daí sim nem vai parecer autista. Mas não é assim, tá? A inteligência, sim, continua ali, e aprender a suportar os estímulos desagradáveis e adestrar o seu comportamento a um ponto de se atuar o tempo todo é possível, né? Mas muitos autistas fazem, por exemplo, teatro e levam técnicas do teatro, né, para conseguirem socializar na vida social, na vida fora do teatro. Imagina! Mas isso não é a cura. Não significa que a pessoa está curada, ela está se contendo. Isso gera um sofrimento, sim. O autista fica mais agradável, sim, socialmente, né? Mas não é ele. Ele se sente uma fraude, não é a natureza dele. Tá bom? Então, percebe dessa forma que é melhor estar só onde ele consegue ser ele mesmo, né? A solidão que antes podia parecer uma coisa dura, se ele lembrar da época da infância, assim, que as crianças não gostam de ser sozinhas, né? Por ele, então, passa a ser tolerado, né? Por ser, se torna uma saída, né? Por ele não ser tolerado do seu jeito defeituoso demais para se mostrar. Ou se ele se mostra, terá que vestir de novo aquela máscara e atuar, né? Parecer que não tem nenhum tipo de diferença das outras pessoas. Pro belo prazer de terceiros, né? Isso que é uma pena, né? E para esses terceiros ficarem à vontade, né? Não ficarem naquelas, esquisitão. Ninguém quer o autista sofrendo bullying, é óbvio, por causa dos estímulos, né, da sensibilidade sensorial, mas quer sim que isso seja aceito e compreendido, tá bom? Só isso, só compreensão. O autista, fora disso tudo, é intolerado, né? Fora desse adestramento social, ele é mais intolerado. Porque nós vivemos a era das aparências, né? Das bajulações. E isso não tem nada a ver com o mundo autista, que pode sim ser muito visual. O autista é muito visual, né? Mas não por reparar, por fazer diferenças entre as pessoas. Já foi sim comprovado cientificamente que o olhar do autista se demora mais nos detalhes dos objetos ou de coisas de seu interesse, e isso pode excluir outras coisas, né, como o fluxo de pessoas de um ambiente,
o que também pode se relacionar com a antipatia. O antipático fez que não viu, ou má educação, né? Mas não. Tá bom? Então, esse foi o tema de hoje. Um assunto que anda sendo bastante comentado na semana, que é a contenção dos estímulos, né? O que é uma coisa errada. Eu acho que a parte das pessoas, no geral, tem que compreender a neurodiversidade. Não só a neurodiversidade autista, mas todas as outras, né? Existem outros tipos de pessoas, outro tipo de formas de pensar diferente, né? Então, o tema é isso, espero ter contribuído. Um beijo e fiquem com Deus.